Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Dando sequência à nossa leitura e reflexão do Evangelho, desta vez no capítulo 17, item 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade e que estáis condenados a viver. Não vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e pedir-lhe, no impulso da alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja a sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra a ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e cobrir-se de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Bem, meus irmãos, esta passagem nos serve como um roteiro para que nós possamos compreender
a importância de vivermos uma vida em harmonia entre o plano espiritual e o plano terreno e os seus preceitos, as suas particularidades. Lembrando que estamos aqui no mundo de provas e expiações, estamos reunidos entre irmãos mais ou menos adiantados e que, de certa forma, todos, independente da condição, servimos de instrumento para o progresso, para o aperfeiçoamento daquilo que necessitamos, cada um dando o que lhe é possível, oferecendo o que tem em mãos, de acordo com as suas possibilidades. E nós podemos e devemos entender que não são aqueles mais adiantados que auxiliam, os irmãos mais difíceis, os irmãos mais complicados, aqueles que encontram em maior conflito, perturbação, eles também servem como sublime instrumento para o nosso progresso. E essas pessoas podem se encontrar nas nossas famílias, no nosso círculo de amigos, no nosso trabalho, ou seja, na nossa comunidade, seja como for, para nos testar, para nos mostrar o caminho, mas que nós precisamos nos esforçar. Nesse trecho também nos mostra que não existe tarefa mais ou menos importante. Toda a tarefa que nos é colocada, que nós nos dispomos a desempenhar, ela tem a sua importância. O mais importante, na perspectiva de Deus, é o quanto nós buscamos praticar as virtudes divinas, o quanto nós aprendemos e nos purificamos a partir daquilo que nos comprometermos em fazer. E que a cada programação nos é proposta, nós escolhemos e nos é permitido desempenhar aquilo que for melhor, mais útil ao nosso progresso. Lembrando que o mais importante é que nós conquistemos a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento. E que a cada tarefa aqui no plano terreno, sobretudo, ela serve apenas como um instrumento provisório. Aquelas tarefas que demandam mais autoridade, mais responsabilidade, não são mais importantes do que aquelas tarefas que nós entendemos como tarefas simples, mais rústicas. Aos olhos de Cristo, não há diferença alguma. E esse trecho, ele é bastante revelador nesse sentido. Esse trecho ainda nos traz a importância de que nós coloquemos Deus em todas as coisas que acontecem em nossas vidas, sejam conquistas, sejam momentos dificultosos, nas adversidades. Em tudo nós devemos colocar Deus e, sobretudo, agradecer, cientes de que nada ocorre sem a sua anuência, nada ocorre sem a permissão divina, porque Ele tudo sabe, Ele tudo vê. Deus, Ele não violenta nenhuma alma, não violenta nenhum filho. E as tarefas das mais simples às mais difíceis são oportunidades, mas, sobretudo, nós podemos encarar como bênçãos divinas, como atos misericordiosos. E, meus irmãos, para contribuir um pouco mais com esta reflexão, eu quero compartilhar convosco um trecho que consta no livro Poetas Redivivos, da Lavra Mediúnica do Chico Xavier, de autores diversos. O subtítulo desse capítulo é Enquanto. Enquanto há céu azul para teus olhos, deixa que a luz de Deus te ajude e guarde, e reflete-lhe as bênçãos para a vida, antes que seja tarde. Enquanto o pensamento claro e belo em teu cérebro puro vibra e arde, cultiva a ideia nobre e redentora, antes que seja tarde.
enquanto moves tuas mãos robustas, estende o bem, servindo sem alarde, e ampara a todos generosamente, antes que seja tarde. Enquanto a boca lúcida te exprime, foge a treva maligna e covarde, e esquece o verbo deturpado e louco, antes que seja tarde. Embora a dor e o pranto não permitas que a tua fé sublime se abastarde, abraça a luta e segue para a frente antes que seja tarde. Não ouvides que o túmulo te espera, sem que a polpa terrena te resguarde, e busca em Cristo a vida soberana, antes que seja tarde. Do Espírito João Coutinho. Meus irmãos, então, seguindo ao final desta tarefa, vamos agradecer a Deus em primeiro lugar, a Jesus, nosso irmão e mestre, aos amigos espirituais que nesse momento estão nos acompanhando, nos envolvendo no seu amor, na sua alegria e na sua paz. Vamos agradecer e pedir por todos os irmãos necessitados de alguma natureza, que as suas preces possam ser assistidas de acordo com a necessidade e possibilidade de cada um, que os socorristas do espaço, eles possam prestar a recuperação, a harmonização dos corpos, das mentes e dos espíritos que buscam por auxílio nesse instante. Vamos pedir por todos aqueles irmãos que se encontram com alguma dificuldade, seja qual for, que as suas rogativas sejam atendidas. Vamos pedir ainda que as nossas águas sejam magnetizadas e nelas colocadas um remédio, a fim de que possamos receber o tratamento necessário, o tratamento devido. E mais uma vez agradecer por este momento, os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, aos planos mais altos, nossos corações e nossas mentes, cada vez mais cheios de alegria, de coragem, esperança e fé. Que assim seja.